Há séculos, um conhecimento profundo e transformador foi deliberadamente apagado da história. Um ensinamento capaz de revelar os mistérios mais profundos da alma humana, de despertar consciências para realidades além do entendimento comum, foi mantido nas sombras. O que aconteceu para que um saber tão poderoso fosse silenciado? Quem eram os gnósticos e por que seus ensinamentos sobre o divino foram banidos e considerados heréticos? Imagina, por um momento, um mundo em que a verdade sobre o universo, o homem e o espírito, não era controlado por templos e dogmas, mas por uma busca pessoal, direta e transcendental pela iluminação. Os gnósticos eram os guardiões desse conhecimento, uma tradição de sabedoria que, no entanto, não encontrou acolhimento nas religiões dominantes da época. Suas ideias sobre o divino, sobre a criação e sobre o verdadeiro propósito da existência eram consideradas perigosas. E por isso, seus ensinamentos foram silenciados, banidos dos registros históricos e classificados como heresia. Mas o que exatamente estava tentando esconder? Neste vídeo, vamos explorar os segredos profundos da visão gnóstica, entender o real motivo por trás do banimento de seus conhecimentos e revelar o que as instituições religiosas têm ao confrontar essas ideias. Prepare-se para uma jornada no coração do esoterismo, onde as chaves para o despertar espiritual e a verdadeira conexão com o divino podem ser descobertas em textos esquecidos e em conceitos submersos no tempo. Mas, atenção! O que será revelado aqui não é para os fracos de espírito. Só aqueles que ousam desafiar as convenções estão prontos para entender o que os gnósticos realmente sabiam. Os gnósticos não eram um grupo homogêneo, mas uma rede dispersa de pensadores, místicos e buscadores espirituais que, durante os primeiros séculos da Era Comum, desafiaram as doutrinas fundamentadas pelas grandes religiões do mundo antigo. Seus ensinamentos eram radicalmente diferentes de tudo o que a Igreja nascente e as tradições religiosas dominantes poderiam aceitar. Eles não viam Deus como uma figura distante ou inacessível, mas como algo intrínseco à própria natureza humana e ao universo. Para os gnósticos, o divino não era uma realidade exterior, mas algo que poderia ser experienciado diretamente, através do despertar da consciência. A palavra gnose, derivada do grego gnosis, significa conhecimento, mas não qualquer tipo de conhecimento. Para os gnósticos, tratava-se de um saber profundo, intuitivo, que transcende a mente racional e se conecta diretamente à essência espiritual do ser. Este conhecimento, ou conhecimento secreto, não estava ao alcance de todos. Era reservado apenas àqueles capazes de olhar além das ilusões da realidade material e entrar em contato com a verdadeira natureza da existência. O contexto histórico dos gnósticos é essencial para entender a magnitude de seu ensinamento e a razão por que suas doutrinas eram tão perigosas para os sistemas de poder da época. A partir do segundo século, o Império Romano e o cristianismo crescente passaram a se firmar como as principais forças religiosas e políticas. A Igreja cristã primitiva, sob a liderança de figuras como o imperador Constantino, estava em um processo de unificação das crenças e de controle sobre o conhecimento espiritual. A ascensão do cristianismo institucionalizou uma visão do divino centrada em um Deus único e distante, em contraste com as abordagens mais pessoais e místicas dos gnósticos. Entre os textos mais conhecidos que sobreviveram das tradições gnósticas estão os evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé e os manuscritos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945.
Esses textos revelam uma cosmovisão completamente diferente daquela do cristianismo ortodoxo. Para os gnósticos, Jesus não era apenas o Salvador, mas um guia. Alguém que, como um mestre iluminado, mostrou o caminho para alcançar a gnose, a verdadeira compreensão do divino e da realidade. Essa abordagem foi em contraste direto com o cristianismo, que afirmava que a salvação vinha por meio da fé em um Deus transcendente e através da igreja como secreta. A filosofia gnóstica, no entanto, não se limitou a uma crítica à religião, mas a uma redefinição de toda a realidade. Em sua visão, o mundo material era visto com ceticismo, até mesmo como algo corrompido ou aprisionante. O divino, em vez de se encontrar nas formas externas e na materialidade, estava presente em uma essência espiritual interior que só poderia ser acessada por meio do autoconhecimento e da revelação interna. O gnóstico não buscava o espírito de um Deus exterior, mas uma união com o divino que habitava dentro dele, na profundidade de sua alma. Esse pensamento, sem dúvida, ameaçava uma estrutura de poder tanto religiosa quanto política. A Igreja nascente e seus líderes viam o movimento gnóstico como um desafio direto à sua autoridade, não apenas espiritual, mas também temporal. O gnóstico rejeitava o controle hierárquico da fé, a necessidade de intermediários entre o campo e Deus e, acima de tudo, desafiava a ideia de um Deus punitivo e distante. Essa visão independente e profundamente pessoal da espiritualidade não poderia coexistir com o poder centralizado da Igreja. Por isso, os ensinamentos gnósticos foram atacados, seus textos queimados e seus seguidores perseguidos. A Igreja, em seu esforço para consolidar seu domínio sobre a espiritualidade humana, rotulou os gnósticos como hereges, banindo suas ideias e os condenando ao esquecimento. Mas, embora os gnósticos tenham sido silenciados, suas ideias nunca desapareceram completamente. E a busca por esse conhecimento perdido continua a fascinar os buscadores espirituais até os dias de hoje. O que então estava realmente oculto? O medo do conhecimento direto, a verdade que não poderia ser controlada? Ou a busca por uma experiência mais atualizada e transformadora do divino? Algo que, se revelado, poderia desestabilizar o mundo construído sobre dogmas e construções? Para entender o que os gnósticos realmente ensinavam e por que suas ideias foram tão perigosas, é necessário primeiro explorar os conceitos fundamentais de sua visão do mundo. A base do pensamento gnóstico gira em torno de uma ideia central: a distinção entre o mundo material e o mundo espiritual. Ao contrário das tradições religiosas convencionais, que viam o mundo físico como uma criação divina e boa, os gnósticos acreditavam que a matéria era, em muitos casos, um obstáculo à verdadeira liberdade espiritual. Imaginemos que a alma humana, em sua essência, é pura e luminosa. Mas essa alma está aprisionada no corpo físico, um receptáculo imperfeito e limitado. Para os gnósticos, o conhecimento verdadeiro, a gnose, não era algo que podia ser aprendido por meio de doutrinas externas ou rituais impostos. Era uma experiência interna, um despertar da alma para sua origem divina. Essa gnose não se dava por meio da observação externa do mundo, mas por uma revelação pessoal, direta, que conectava o ser humano com a essência do cosmos e do divino. O ensino gnóstico é, portanto, uma visão radicalmente individualista e transcendental. Para os gnósticos, a salvação não se encontrava em acreditar em um Deus distante ou seguir dogmas religiosos.
A verdadeira salvação estava no autoconhecimento, na descoberta de nossa natureza divina que estava oculta sob as camadas da ignorância e da ilusão. Eles acreditavam que cada pessoa carregava dentro de si uma centelha divina, um pneuma, que quando despertado trazia a compreensão de que somos todos parte de um grande plano cósmico. Esse conceito de um ser humano divino, dotado de uma consciência superior que transcende a limitação da matéria, trazia consigo uma ideia ainda mais audaciosa, a de que o mundo material, longe de ser perfeito, poderia ser um reflexo distorcido da realidade espiritual. A criação, em algumas versões da tradição gnóstica, era vista não como obra de um Deus benevolente, mas de um ser inferior, chamado de demiurgo, que aprisionava as almas humanas na carne e na ignorância. O demiurgo era descrito como uma divindade ignorante e até cruel, que distorceu a verdadeira ordem divina, prendendo as almas na matéria e afastando-as da luz. Esse conceito da criação e do demiurgo era uma das razões pelas quais os gnósticos foram tão rejeitados pela Igreja. A visão cristã ortodoxa pregava um Deus único e bom, criador do céu e da terra, e as doutrinas gnósticas desafiavam essa visão com uma narrativa completamente diferente. A ideia de que a matéria e o mundo físico eram, em grande parte, uma prisão ou uma ilusão, ameaçava a estrutura da Igreja, que estava firmemente arraigada no mundo material e na organização hierárquica que a sustentava. Em lugar de um Salvador divino enviado para resgatar as almas dos pecadores, como ensinava o cristianismo ortodoxo, os gnósticos viam Jesus como um mestre espiritual, alguém que veio para mostrar o caminho da libertação através do autoconhecimento. Ele não era um intermediário entre Deus e os homens, mas um guia, um sinal de que a verdadeira compreensão do divino não dependia de um intermediário, mas da busca interior por revelações pessoais. Essa visão também abria um campo para a transformação interior profunda. Os gnósticos não pregavam uma salvação que se dava após a morte, mas uma salvação presente, que poderia ser experimentada na vida de quem se engajasse na busca pela gnose. O caminho gnóstico não era um caminho de fé cega ou adoração passiva, mas um caminho ativo de revelação pessoal e transformação interior. Cada indivíduo, ao despertar para sua verdadeira natureza espiritual, poderia alcançar a liberdade e transcender a ilusão do mundo material. No entanto, essa concepção de espiritualidade interior e autêntica se mostrava subversiva. O que estava em jogo não era apenas a questão teológica, mas uma transformação radical na maneira como as pessoas entendiam sua relação com o divino, com o mundo e com o próprio eu. O que os gnósticos ofereciam não era uma doutrina que poderia ser facilmente controlada ou manipulada por uma autoridade religiosa, mas um caminho pessoal, individual, que dependia do despertar de cada um. E isso, é claro, era uma ameaça para qualquer sistema de controle religioso ou político. À medida que mergulhamos mais fundo nas doutrinas gnósticas, percebemos que, ao lado da crença de que a matéria era uma prisão, os gnósticos também abordavam questões profundamente filosóficas sobre a origem e a estrutura do universo. Eles viam o cosmos como uma realidade hierárquica, onde o divino, ou a plenitude, ou pleroma, como era chamado, era a fonte última de toda a existência. Esta plenitude era composta por uma série de emanações divinas, cada uma mais próxima, da perfeição e da luz. No entanto, a maior parte da humanidade, aprisionada na matéria, não conseguiu perceber esse estado de união com a imaginação. O que impedia as pessoas de alcançar essa verdade era a ignorância, ou mais precisamente, a realidade ilusória, que nos é imposta pelo mundo físico e pelas falsas crenças.
Essa ideia estava longe de ser simples. O gnosticismo se baseava em cosmologias complexas, com múltiplos deuses, entidades espirituais e camadas de realidades. Em algumas tradições gnósticas, o universo era dividido em esferas espirituais, e cada uma delas representava um grau de proximidade com o divino. O objetivo da gnose era transcender essas camadas e chegar à fonte original, ao pleroma, onde a verdadeira liberdade existia, longe das limitações da matéria. Outro conceito importante dos gnósticos era a crença em uma espécie de queda espiritual, muito semelhante à ideia cristã do pecado original, mas com uma diferença fundamental. Para os gnósticos, a queda não foi uma consequência da desobediência a um Deus autoritário, mas um processo conduzido. Era o despertar do espírito humano da verdadeira natureza divina, que se perdeu ao ser aprisionado nas camadas de materiais da criação. Nesse sentido, a humanidade estava em um ciclo de esquecimento, precisando de um despertar para registrar sua conexão com o divino. Era como se as almas humanas estivessem expostas em um sono profundo, precisando de um chamado para acordar para a verdade. Esse chamamento era muitas vezes uma missão dos mestres gnósticos, como Jesus, que encarnavam a sabedoria e a luz divina, oferecendo aos outros uma chance de despertar. No entanto, para os gnósticos, Jesus não era o único a ser iluminado, nem uma figura única e incomparável. Ele era um exemplo de que tudo que o ser humano poderia alcançar. Sua mensagem era de que todos nós temos dentro de nós a centelha divina. E, ao despertarmos para isso, somos capazes de retornar à unidade com o divino. Isso nos leva a outra grande verdade gnóstica: a noção de que uma religião não é sobre dogmas ou associações coletivas, mas sobre experiência pessoal. A religião gnóstica, portanto, era profundamente individualista. Cada ser humano, em sua jornada espiritual, tinha o poder de descobrir por si mesmo a verdade do universo e do seu próprio ser. Esse caminho não se deu em uma comunidade ou através da intermediação de líderes religiosos, mas de uma vivência interior que, uma vez alcançada, levou à revelação do divino. Esses ensinamentos, por mais profundos que fossem, eram uma ameaça aos sistemas de poder religioso que buscavam controlar a espiritualidade das massas. Quando uma igreja cristã, já em crescimento e com aspirações de domínio político e espiritual, começou a solidificar seu poder, ela percebeu que os gnósticos representavam um risco direto. Sua ênfase na experiência pessoal e no autoconhecimento ameaçava a estrutura hierárquica da igreja, que autoriza a aceitação às suas doutrinas e dogmas. Além disso, os gnósticos abordavam temas que também iam contra os princípios cristãos ortodoxos da época, como a visão do sofrimento humano e da moralidade. Enquanto o cristianismo pregava a salvação pela fé e a redenção pelo sofrimento, os gnósticos acreditavam que o sofrimento era resultado da ignorância e da prisão da alma na matéria. O caminho para a libertação não era através da expiação ou da submissão a um Deus autoritário, mas através da descoberta de nossa verdadeira natureza espiritual. A ideia de que a salvação não depende de uma igreja ou de rituais externos, mas de uma conexão direta com o divino, foi um dos motivos que levou o gnosticismo a ser considerado herético e, mais tarde, completamente banido. Essa doutrina, que questionava as instituições religiosas, era uma ameaça direta à autoridade da igreja, que estava se tornando cada vez mais poderosa. E, como sabemos, o medo do poder da consciência individual foi o que realmente selou o destino do gnosticismo, que foi forçado a viver nas sombras da história sem ser completamente destruído. Hoje, séculos depois,
Muitas das ideias gnósticas continuam a influenciar pensamentos esotéricos e espirituais. A busca pelo autoconhecimento, o despertar para o divino interno, a experiência direta com a verdade, continua a ser os ideais que alguns buscadores espirituais já alcançaram. Mas, ao longo da história, o que os gnósticos realmente sabiam foi silenciado e distorcido. O que ficou para trás foram apenas fragmentos desse ensinamento profundo, esperando para serem redescobertos. Agora que entendemos a profundidade e o contexto do ensino gnóstico, como podemos aplicar esses insights em nossas vidas diárias? Como podemos despertar para a verdade que os gnósticos procuram revelar? E o que isso significa para nossa jornada espiritual no mundo moderno? A principal prática gnóstica que podemos aplicar em nossa vida é o autoconhecimento profundo, ou a busca pela gnose. Ao contrário das religiões tradicionais, que ensinam que a verdade está fora de nós, em dogmas ou figuras de autoridade, os gnósticos acreditavam que a verdade está dentro de cada um de nós. A verdadeira jornada espiritual é, portanto, interna e pessoal. Para começar a trilhar esse caminho, devemos aprender a olhar para dentro e questionar nossas próprias opiniões, pensamentos e percepções sobre a vida. Meditação profunda. Uma das formas mais diretas de acessar essa gnose interior é através da meditação. Não é uma meditação convencional, mas uma prática que nos leva a um estado de contemplação profunda e autoconhecimento. Os gnósticos acreditavam que, ao entusiasmar a mente e ir além das distrações do mundo material, imaginavam acessar uma forma de conhecimento que transcende as palavras e os conceitos. Em uma prática meditativa, permita-se ir além do pensamento racional, da lógica e da voz interior que constantemente nos diz o que é real. Tente simplesmente ser e observe o que surge em seu campo de consciência. Pode ser que você entre em contato com uma sensação de unidade com o universo ou experimente flashes de entendimento sobre sua própria natureza. 2. Questionamento. Contínuo, outro princípio importante dos gnósticos era o constante questionamento. Eles não aceitavam verdades superficiais, nem tão simples do mundo material. Eles viveram a vida como um grande mistério a ser desvendado, não como uma simples sequência de acontecimentos. Portanto, pratique questionar tudo o que você sabe. Suas crenças, suas ideias sobre o divino, sobre o mundo e sobre você mesmo. Pergunte-se: o que é a verdade para mim? O que há além das aparências do mundo físico? Esse tipo de questionamento constante pode ajudar a desmantelar as ilusões que nos aprisionamos e nos impedem de perceber uma realidade mais profunda. 3. Conexão com o divino interior. Os gnósticos não viam Deus como uma entidade distante, mas acreditavam que o divino habitava dentro de cada ser humano. O objetivo não era buscar fora de nós, mas considerar e honrar a centelha divina que existe dentro de nosso ser. Para os gnósticos, o caminho espiritual não envolve adoração a um Deus externo, mas despertar para a divindade interna. Uma prática simples para cultivar essa conexão é uma autorreflexão diária, onde você se lembra de sua verdadeira essência divina. Pode ser ao acordar, ao olhar no espelho ou antes de dormir. Pergunte a si mesmo: como posso expressar minha revelação hoje? Este pequeno ritual diário ajuda a lembrar-se de sua natureza transcendental. Transformação da percepção da matéria. O mundo material não é o inimigo, mas é visto pelos gnósticos como uma camada densa e muitas vezes ilusória que obscurece a nossa verdadeira visão. Para os gnósticos, transcender a ilusão do mundo físico era um passo essencial na jornada para o despertar espiritual.
Isso não significa rejeitar o mundo material, mas transformar a maneira como o percebemos. Pratique uma abordagem mais consciente para suas interações com o mundo. Ao comer, ao caminhar, ao falar com alguém, tente perceber além das aparências e conecte-se com a essência das coisas e das pessoas. Ao fazer isso, você começa a perceber que o divino não está separado do mundo, mas permeia todas as coisas. O caminho da sabedoria interior por fim. Lembre-se de que a gnose é uma jornada de revelação contínua. Os gnósticos nunca acreditaram que uma verdade final pudesse ser encontrada em um único livro, rito ou ensinamento. Eles viam o conhecimento espiritual como uma experiência pessoal e transformadora que se desdobrava com o tempo. A chave para essa jornada é a paciência e a dedicação. Não há um ponto final ou uma resposta definitiva. O caminho gnóstico é uma busca constante pela verdade, por meio da experiência direta e do despertar da consciência. Na prática, isso pode significar o desenvolvimento de uma vida mais contemplativa, mais atenta ao momento presente, mais alinhada com a busca interior. Como um buscador gnóstico, você deve estar disposto a abraçar o mistério da vida sem a necessidade de simplicidade. Afinal, como os gnósticos nos ensinaram, a verdade não pode ser obrigada a se encaixar em moldes pré-definidos. Ela se revela de dentro para fora, em momentos de quietude, reflexão e discernimento. Essa busca pela gnose não é algo que ocorre da noite para o dia. Exige coragem para enfrentar as sombras da mente, perseverança diante das incertezas e uma abertura contínua para a experiência direta do divino. Mas ao seguir esse caminho, o potencial para uma transformação profunda de sua consciência e percepção da realidade é imenso. Agora, ao refletirmos sobre os ensinamentos gnósticos, somos confrontados com uma verdade desconcertante. Talvez a maior das ilusões não seja a que se encontra no mundo exterior, mas a que existe dentro de nós mesmos, nas nossas crenças limitantes e nas narrativas que aceitamos como verdade. A verdadeira sabedoria, como os gnósticos nos ensinam, não se encontra em dogmas, regras ou em visões externas de autoridades, mas em nossa capacidade de olhar para dentro, de questionar as estruturas que nos foram impostas e de despertar para a luz divina que sempre esteve dentro de nós. A história dos gnósticos é uma de resistência, revelação e transformação. Eles desafiaram o sistema religioso dominante, pois compreenderam que a liberdade espiritual não pode ser concedida por qualquer instituição. Ela deve ser vívida, experimentada e revelada pela própria alma. Através de sua busca pelo conhecimento profundo, os gnósticos nos deixam um legado que vai além do passado distante, oferecendo um caminho que continua relevante até hoje. Um convite a desbravar os mistérios do universo e buscar nossa verdadeira natureza, além das camadas de engano que cobrem o mundo físico. Ao encerrarmos nossa jornada de descoberta sobre os conhecimentos gnósticos, a pergunta que ecoa é esta: será que desejamos um olhar além das limitações do mundo material e despertar para a verdade que reside dentro de nós mesmos? Como você pode começar a trilhar esse caminho de autoconhecimento e revelação, de modo a transformar não só sua espiritualidade, mas também a maneira como vê o mundo? Esta é a verdadeira essência do caminho gnóstico. Um caminho que não se limita a responder perguntas, mas a despertar novas perguntas e a desafiar nossa visão da realidade. E talvez, se aceitarmos esse convite, podemos começar a descobrir o que foi, por tanto tempo, escondido.